eu procuro palavras mais simples para conseguir te atingir de uma forma melhor, para que você entenda do que eu tô falando, sem aquela burocracia toda daqueles nomes, né, que a gente usa na contabilidade, mas de uma forma mais simples para que todo mundo entenda. Então eu uso às vezes essas analogias para uma clareza maior para quem eu estou conversando, para o público. Falando para você na posição de contribuinte, no Brasil, o que acontece é, você paga muito mais imposto, só que você não percebe que você está pagando tanto imposto. Porque o imposto vem que meio escondido, já vem embutido no preço das coisas, né? Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Nós estamos começando mais um episódio do Imigrou, hoje com uma convidada poderosa, Fernanda Spanner. Ela, que é uma imigrante brasileira aqui nos Estados Unidos, empreendedora no Brasil também, e veio dividir conosco o conhecimento dela de um assunto que pode não ser o preferido de algumas pessoas, mas com certeza é necessário para todos. Muito obrigada, Fernanda, por estar aqui participando conosco, trazendo seu conteúdo tão útil para a comunidade. Eu que agradeço demais pela oportunidade, muito obrigada. E é um momento onde eu posso falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, que, como você disse, as pessoas podem não gostar, mas é da necessidade de todo mundo mesmo. Sim. E qual é o trabalho, gente? Imposto, contabilidade, tax, mas que dependendo do olhar e do profissional que você tem, pode ser um bom aliado. Fernanda, vamos começar por essa pergunta que eu adoro. Quem é Fernanda Spanner? Bom, eu posso começar respondendo que sou mãe, sou filha, sou uma imigrante brasileira aqui nos Estados Unidos, procurando o que todo mundo que vem para os Estados Unidos quer, né? O sonho americano de crescer, empreender. Então, eu sou essa pessoa. Posso começar dizendo que sou essa pessoa. Porém, dentro de mim tem uma vontade de responder que eu sou muito batalhadora, que eu sou uma pessoa que luta muito pelo que eu acredito, pelo que eu quero que aconteça na minha vida. Sou uma pessoa que não para nunca, tô sempre pensando em alguma coisa, em evoluir, seja financeiramente, espiritualmente, dentro da minha família, ajudando o próximo. Então, sou várias pessoas em uma só, acordo de um jeito, vou dormir de outro, tô evoluindo sempre. Que lindo! É isso aí, é uma Fernanda Spanner viva, não é isso, É, Fernanda? é isso, pronta para viver a todo momento e a qualquer segundo. Qual foi o seu momento imigrou, Fernanda? Por que você veio para os Estados Unidos? Quando eu morava no Brasil, eu já trabalhava na área que eu trabalho. Nunca trabalhei em escritório de contabilidade, mas sempre trabalhei com contabilidade e na área financeira, né? E antes, logo antes de vir para cá, eu resolvi empreender no Brasil também. Então, eu tinha um restaurante de comida japonesa na minha cidade, que deu muito certo, graças a Deus. Ele era o único restaurante de comida japonesa na cidade, mas gerou em mim um acúmulo de trabalho muito grande. Eu fiquei em um estresse muito grande. Quem trabalha com restaurante sabe o quanto é trabalhoso, né? Você não tem folga, é de manhã, à tarde, à noite, dia de folga é dia de fazer compra. Então, eu fiquei num estresse muito grande e resolvi vir passear nos Estados Unidos, tirar 6 meses sabático ali só para descansar. E aí eu vim para os Estados Unidos não com a intenção de imigrar. Eu gostei, eu fui dando continuidade nos meus processos, né? Trabalhei esse ano sabático em padaria, conversando com bastante pessoas, descansei bastante e falei, acho que aqui é um bom lugar para eu recomeçar a minha vida. Vendi minha parte no restaurante e investi aqui para começar a trabalhar aqui. E você já era casada nessa época? Já foi era. uma transição familiar. Isso mesmo. Eu vim primeiro, a gente passou 4 meses aqui, e aí quando eu decidi que eu iria ficar, eu trouxe meus filhos também. Ai, que legal. É uma história assim que a gente vê bastante, né, na comunidade Acontece brasileira. bastante, né? Sim. É comum na comunidade brasileira. Falando em comunidade brasileira, você que trabalha com a comunidade brasileira, conhece a comunidade brasileira,
como você avalia a comunidade brasileira? Olha, o que eu percebo é que cada estado tem um tipo de comunidade brasileira com pessoas diferentes, mesmo todos sendo brasileiros, né? O brasileiro tem aquilo que é em comum em todo brasileiro, que a gente é recíproco, a gente pensa no próximo, a gente sempre feliz em receber pessoas da nossa comunidade junto com a gente, né? Mas em cada estado é um tipo de comunidade diferente. Aqui em New Jersey, em Nova York, é um tipo de pessoa. Então eu avalio no todo, a comunidade no todo, como crescente. Está crescendo demais, muita gente está vindo para cá, seja como investidor, seja como um imigrante para começar uma nova vida, como eu fiz. Então, está crescendo, está em vento e polpa a comunidade brasileira, e o que me deixa muito feliz, porque são várias pessoas tentando mudar, tentando crescer a própria vida. Fernanda, e no seu trabalho você tem a oportunidade de trabalhar com imigrantes de várias nacionalidades, não apenas os brasileiros. Existe uma diferença, um perfil, por exemplo, para tratar com um cliente português é melhor eu ir nessa linha, para tratar com um imigrante hispano é melhor eu conduzir dessa forma. Existe isso? Existe muito. Apesar do meu trabalho ele ser igual para todos, né? Todo mundo tem que declarar imposto de renda, todo mundo tem que, em algum momento, abrir uma empresa se trabalha com algum negócio, né? Cada grupo cultural é diferente a abordagem que a gente tem. O americano, por exemplo, ele é muito mais prático. Você fala para ele, olha, é assim que você tem que fazer, e ele faz, ele acata a sua decisão. Já o brasileiro, o português, você tem que explicar o porquê aquilo é melhor para ele. Ele é muito duvidoso, mas será que isso é bom mesmo? Ah, mas meu amigo me disse que é assim, então você tem que explicar claramente. A comunidade hispana, explicar mais de uma vez, porque a língua a gente já tem uma barreira da língua, apesar de ser muito parecida, às vezes a gente fala uma palavra que entende de outra forma, né? E eles também têm essa cultura muito duvidosa. Então, cada grupo cultural é uma abordagem, apesar do trabalho que a gente tem que fazer ser igual para todos. Fernanda, agora uma coisa mais pessoal. Controle emocional. Porque eu já te encontrei em vários eventos, eu já fui na sua empresa, já tem um tempinho que eu te observo e você tá sempre assim, equilibrada, pausada, ponderada. Você é sempre assim? Ou em casa às vezes dá um opa? Não, na vida pessoal, às vezes dá um ovo assim. Mas é engraçado você me perguntar isso, porque durante o tax season, que tá todo mundo naquela loucura, e a gente, é telefone tocando, celular tocando, gente entrando, e-mail, WhatsApp, todo mundo aí, e eu tô lá naquela calma, e todo mundo fala, como que você consegue, né, ficar nessa calma? Eu boto uma coisa na minha cabeça que vai ter fim, né? O caos, ele não pode ser contínuo, ele tem que ter um fim. Então eu boto dia 15 de abril isso acaba, dia 15 de abril isso acaba e mantenho a minha calma. Agora em casa acontece coisas que não tá dentro de um script, né? Então uma criança, meus filhos têm 24 e 22 anos, né? Então uma criança faz alguma coisa, o cachorro faz alguma coisa, a gente sai do sério sim. Mas normalmente eu tenho essa postura mesmo, sou mais séria mesmo. Que lindo. Porque em casa não tem o 15 de abril, né, Não Fernanda? tem. Em casa não tem 15 de abril e também não tem o que você espera que aconteça. As coisas acontecem fora do que você está esperando, né? Sim. E aí você dá uma surtada mesmo. 15 de abril, para quem acompanha fora dos Estados Unidos, é a data limite para você submeter o imposto de renda. E é a época que a gente pode respirar um pouco agora. Sim. Fernanda, e qual o seu maior desafio como imigrante aqui nos Estados Unidos? Me adaptar à cultura. Nós brasileiros, a gente tem uma forma de viver a vida, né? A gente tem uma forma de seguir com os nossos problemas, de lidar. Quando você imigra para qualquer outro país, e aqui nos Estados Unidos também, a adaptação da cultura é que foi mais difícil para mim. Porque apesar de eu ser séria, como eu respondi para você, eu tenho um laço familiar muito grande com as pessoas que estão à minha volta. Então, eu gosto de me reunir, eu gosto de almoçar no domingo, eu encontro uma pessoa,
eu gosto de conversar, eu gosto de saber da vida daquela pessoa. E aí a cultura do americano é totalmente diferente, né? Eles são mais frios, eles são mais ponderados com a vida pessoal, não é qualquer pessoa que entra na vida deles. E aí no Brasil a gente tem uma abertura muito mais fácil, então isso foi mais difícil para mim, na minha vida, né? De imigrante, essa parte foi a mais difícil. As reuniões de domingo, não é isso? É isso, é o fato de você não ter ninguém, mas aí você fala, eu vou naquele restaurante, com certeza eu Vai encontro ter alguém. Isso, aqui não existe isso, Ou né? até aquela coisa rápida, né? O que você tá fazendo? Vou passar aí. Exato, Não é? Você é do interior de São Paulo, não é isso? é Grande São Paulo, mas é uma cidadezinha do interior, de As Santa pessoas se Isabel. conhecem. Isso, tem coreto, né? Tem cavalo andando ainda no meio da cidade. Então, todo mundo conhece todo mundo. E aí é muito difícil quando você muda, ainda mais para Nova York, né? Que aí é muita gente num lugar só. Daí essa parte foi mais difícil. Sim. E como foi, depois que você tomou a decisão de ficar, você se olhar e falar, agora eu preciso estruturar, preciso ver para que caminho eu vou e começar essa trajetória já de imigrante, não apenas de uma pessoa, uma curiosa. É. Olha, eu coloquei tudo é questão do nosso pensamento, né? Do que a gente projeta para nossa vida. E eu sou uma pessoa que costumo projetar, não é nem controladora, mas eu gosto de entender aonde eu quero chegar para eu criar um caminho até lá. E quando eu decidi ficar, eu pensei comigo mesmo, no Brasil eu tenho uma vida confortável, né? Eu tinha até então o meu trabalho, eu tinha o meu próprio negócio, minha família, a e toda uma estrutura que eu criei em volta de mim. E quando eu mudei para cá, eu falei: se é para morar aqui, é para tentar algo novo. Porque se for para ter o que eu tenho no Brasil, eu prefiro voltar para o Brasil, que eu tenho muito mais conforto, é muito melhor para mim. Então, quando eu me tornei uma imigrante, que eu decidi ficar nos Estados Unidos, foi uma libertação de um estado de conforto que eu tinha no Brasil. Eu falei, foi o que eu te disse, se for para ficar a mesma coisa, eu volto para o Brasil. E aí isso me deu uma liberdade, uma coragem de querer mais, de andar, de dar um passo maior que a perna, muito grande, porque eu sabia que dentro de mim, que se fosse a mesma coisa, eu ia voltar para o Brasil, eu não ficaria aqui. E a vontade de ficar te deu essa energia para poder estar sempre fazendo melhor e buscando crescer, não é isso? Exatamente, uma energia e uma liberdade também. E qual foi o momento em que você percebeu que a Spanner Consulting e a executiva estavam dando certo aqui nos Estados Unidos? A ideia de abrir a Spanner Consulting surgiu das minhas dificuldades iniciais com a parte burocrática aqui como imigrante. Então, para fazer uma aplicação imigratória, eu tinha que ir num lugar. Para declarar um imposto de renda, eu tinha que ir em outro. Para fazer uma tradução, eu tinha que ir em outro lugar. E quando eu ia na parte migratória, né, no escritório de imigração, eles não me recomendavam nenhum contador, que também não me recomendava ninguém para fazer tradução. Então, era cada um fazendo o seu trabalho. E eu falei, já que eu já fui num lugar, né, já conheço alguém que pode fazer a parte migratória, conheço alguém que pode fazer contabilidade, conheço alguém que pode fazer, por que eu não junto tudo num lugar só? Comigo como contadora, né? Como prestando esse serviço para a comunidade. E aí a Spanner surgiu disso, de eu ter um lugar onde o imigrante vá e faça, ou não necessariamente faça todos os serviços, mas que tenha acesso a todos os serviços que o imigrante precisa aqui nos Estados Unidos. Então a Spanner surgiu disso. E deu muito certo. Então, Então, esse momento que você tomou consciência, opa, tá dando certo. Uhum. Eu tenho uma empresa relevante para a comunidade. Eu sou uma executiva, eu tenho sido respeitada pela comunidade. Esse momento em que você tomou consciência de que o que você planejou já estava concreto e que você está chegando lá, como foi tomar essa consciência? Ela não vem de uma hora para outra, né? São coisas que vão acontecendo que você vai percebendo.
pera, tá dando certo, né? Então, é uma aceitação maior, é ser reconhecida na rua. Às vezes, esses dias eu estava subindo a escada da Times Square, do metrô, e aí desceu uma pessoa e falou: Olha, a contadora. Então, é esses momentos pequenos que te dão uma noção de que tá dando certo, de que você tá ficando conhecida, que o seu trabalho está sendo reconhecido, né? Então, não foi um despertar de um dia para o outro, foi ao longo da aceitação do aumento de clientes orgânicos, né? Eles vêm porque eles estão vendo, o amigo está contando para eles sobre a gente. Foi assim que eu percebi que estava dando certo, não foi de um dia para o outro. E a satisfação pessoal com esse reconhecimento? Eu sei que tem todo o discurso, a gente tem que controlar nossa vaidade, tem que ter humildade, mas fala sobre isso. Você vê assim, opa, não é que eu tô vencendo na América? Olha, eu vou te dizer que no Brasil eu tinha um pouco de medo disso mesmo, sabe? De ter uma vaidade maior, assim. Tanto que eu abri o meu próprio negócio, deu muito certo. Na humildade de reconhecer que a gente não constrói nada sozinho, que é sempre com a ajuda de outras pessoas. Só que eu tinha muito eu acreditava muito na ajuda de outras pessoas, então eu acreditava que eu só tinha dado certo por conta das outras pessoas. E aí, quando eu vim para os Estados Unidos, eu ainda tenho a ajuda de uma equipe maravilhosa que me acompanha e é quem está lá nos bastidores. Mas hoje eu consigo reconhecer que não é todo mundo que tem uma iniciativa, não é todo mundo que tem a coragem de dar a cara a tapa, de dar sua opinião e de montar um negócio. E aí hoje eu reconheço que precisa de coragem para fazer isso, e o meu ego ele fica um pouquinho elevado assim quando eu vejo a estrutura que a gente está criando e o quanto de pessoas a gente está ajudando com conhecimento, com uma prestação de serviço decente e ainda tenho um agradecimento eterno por todo mundo que está comigo, mas também reconheço o meu valor hoje em dia. Que lindo! Fernanda, aproveitando que tá aí com o ego trabalhado, tratado, vamos dizer assim, você se considera uma mulher de sucesso? Me considero. E não só pela Spanner Consulting, e não só na parte de trabalho. Me considero uma mulher de sucesso porque eu tenho uma família maravilhosa. Eu costumo dizer que eu tenho uma família de propaganda de margarina, com cachorro, filhos maravilhosos, sobrinhos. Eu tenho a parte de trás também, né? Não só a família que eu construí, mas uma estrutura familiar muito linda, de muito sucesso também. Então, sim, eu sou uma pessoa de sucesso. Cachorro, pra Ah, completar a propaganda da Doriana. Isso, o Guto tá lá em todas, né? Sim, muito bom. Fernanda, e qual foi a sua pior experiência profissional aqui nos Estados Unidos? Que você se viu numa situação que você falou, meu Deus, como eu vim parar aqui? Você teve esse momento? Olha, desde que eu cheguei, lembra que eu falei que era um ano sabático, né? 6 meses sabático ali. Então, trabalhei em padaria, nunca tive um problema, muito pelo contrário, eu adorei, porque eu conversava muito com pessoas, entendia a história delas também. Então, adorei essa fase da minha vida, até voltar para minha área mesmo, que foi em escritório de contabilidade. E eu trabalhei em escritório de contabilidade na Flórida, depois eu fui convidada a trabalhar no escritório de contabilidade aqui nos Estados Unidos também. E em um desses meus trabalhos, eu trabalhei com uma pessoa que tinha um ego muito elevado, sabe? E é difícil você lidar com pessoas que têm um ego muito elevado, porque você não pode dar sua opinião, você não pode criar novas estratégias, porque a pessoa acha que você está, às vezes, passando por cima, né? E essa foi a minha pior experiência. Para mim, trabalhar nos Estados Unidos foi muito tranquilo, mas o relacionamento com outra pessoa que desse perfil me atrapalhou um pouquinho e me deixou desgastada. Tanto que quando eu fui abrir o meu próprio negócio, eu fui avisar que eu ia sair do trabalho, que eu ia abrir meu próprio escritório, e aí essa pessoa virou para mim e falou assim: Mas como você vai fazer isso? Eu falei: Não seria a mesma coisa que você faria? Aí ele virou para mim e falou: Mas eu sou homem. E aí, para você ver o perfil de pessoa que eu trabalhava. Então, a experiência foi só nesse sentido. No restante, o trabalho sempre gostei.
eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, então para mim foi super fácil. tranquilo, fica fácil. Isso é maravilhoso. E de onde vem essa sua vontade, essa natureza de gostar de trabalhar? Você aprendeu com alguém na sua família? Olha, minha mãe é uma pessoa muito trabalhadora, então provavelmente minha avó também é uma pessoa muito trabalhadora, então eu venho de uma linhagem aí de mulheres fortes, então provavelmente eu puxei isso delas. Mas eu também prefiro dizer que vem um pouquinho do signo, que eu sou ascendente em Capricórnio. Capricórnio é um signo workaholic, então Sim. eu acredito também que vem um pouquinho dessa personalidade e dos astros também. Interessante, ó. A hispana zodíaca. Eu gosto muito dessa parte, eu sou muito interessada nisso. Eu sou o tipo de pessoa que acredita em É tudo. aberta. Eu sou muito aberta. Então, você me falar que é o seu signo que está fazendo isso, eu acredito. Esses dias atrás eu ouvi sobre o Plutão que estava saindo de Capricórnio e agora Capricórnio, Câncer, que é o meu signo, ia ser super bem. Eu falei, não, então 2025 é meu ano, Plutão saiu. O que significa Plutão sair? Não sei, mas sei que saiu. Falou que a minha vez chegou. É isso. Então eu acredito em tudo. Tá certo. Na sua trajetória de imigrante aqui, se você pudesse modificar uma coisa na sua trajetória, o que seria? Talvez eu viria antes. Olha só, é uma resposta inédita, É. porque é uma pergunta um pouco padrão. Fale sobre isso. Eu viria antes. Os Estados Unidos realmente é um país de oportunidade. É um país para quem veio para crescer, que quer o crescimento, tem que ter disposição para trabalhar. Então, eu acho que sou uma pessoa que sempre quis o meu crescimento profissional, familiar. Tenho uma disposição para trabalhar, gosto muito de trabalhar, então eu teria vindo antes. Acho que teria dado certo se eu viesse antes também. Adorei. Você sabe, eu já me arrependi de vir, já fiquei em dúvida se eu me arrependia ou se eu não me arrependia. Hoje eu penso como você, talvez. Olha, você me deu esse insight, eu não tinha pensado. Hoje eu acho que eu mudei tanto que eu acho que eu teria vindo Eu teria antes. vindo antes, exatamente. Adorei essa resposta. Não estamos incentivando a imigração, tá bom? É só uma experiência nossa, Uma experiência pessoal. pessoal. Fernanda, você veio para os Estados Unidos com uma formação em contabilidade no Brasil. Mas aqui você não tinha essa experiência, esse conhecimento. Como foi esse processo para você se capacitar, se formar para retomar na sua área de trabalho em terras americanas? É um processo de muito estudo. No Brasil, eu nunca trabalhei em escritório de contabilidade. Eu trabalhei na área contábil, na área de auditoria, mas nem em escritório de contabilidade eu nunca trabalhei. Então, a experiência de trabalhar nesse tipo de escritório veio aqui nos Estados Unidos. Porém, para você conseguir todas as suas licenças, você tem que fazer provas aqui nos Estados Unidos, tem que validar o seu diploma. Eu tenho 2 diplomas para validar, que eu tive que validar. Então, você tem que estudar um pouquinho na faculdade também. Eu fiz 6 meses para conseguir validar o meu diploma. Tinha algumas matérias que são obrigatórias aqui nos Estados Unidos, que não são cursadas no Brasil. Então, a gente tem que validar. E também para tirar as licenças da Receita Federal. Você tem que estudar muito. Primeiro, as provas são todas em inglês, não tem português e nem espanhol. São 4 provas que você precisa prestar e você tem que passar em todas para você conseguir a licença. Então, a capacitação, ela veio através de muito estudo. Sim. E como você se organizou para poder se dedicar aos estudos e iniciar a Spanner Consulting? A Spanner Consulting, o engraçado que eu tenho que explicar rapidinho é que para você abrir um escritório que faz declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, você não precisa ser contador. Então, a Spanner Consulting, com todos os serviços, surgiu sem a necessidade da licença. Então, eu precisava de uma autorização da Receita Federal para conseguir enviar os impostos e também para ser um preparador de impostos. Então, tive que fazer uma provinha para tirar a licença de preparador de imposto. A licença de contabilidade Enroll Agent, que é a licença que eu tenho, que é direto da Receita Federal, ela foi, eu tirei, apliquei
depois de 1 ano que eu já tinha a Spanner Consulting. E aí é muito legal porque o que cai na prova é a sua vivência num escritório de contabilidade aqui nos Estados Unidos. Então, trabalhar já era uma forma de estudar. Uhum. Para quem tá atento, né? Ah, é. Para quem está atento, e assim, as normas da Receita Federal aqui dos Estados Unidos é como no Brasil, elas mudam anualmente. Então, além de estudar para conseguir uma licença, você tem que estudar para estar Atualizado. atualizado. Exatamente. Sim. Eu ia falar updated. Updated, né? Funciona também. É. E nesse processo de busca para se capacitar e para iniciar o seu próprio negócio nessa área, você conseguiu informação? Teve alguém que te ajudou? Tem um curso específico? Ou você sentiu essa lacuna na comunidade brasileira? Muito bom você perguntar sobre isso, porque não tem um curso específico. Cada licença você tem que estudar um assunto específico para a licença que você está aplicando ou para a prova que você vai prestar. Mas não tem um curso. Seja um preparador de impostos nos Estados Unidos, né? Para a comunidade, em português principalmente, não tem. Então, tem um curso para você estudar para aquela licença. Aí você estuda para aquela licença. Não tem um que engloba tudo. E aí, eu sou presidente da Associação de Contadores e Preparadores de Impostos Brasileiros nos Estados Unidos. Olha, A gente está criando um curso específico para quem quer ser um preparador de impostos, independente se é contador ou não, se quer atuar nessa profissão. Então, a associação, junto comigo, a gente está criando um curso para quem gostaria de ser um preparador de impostos nos Estados Unidos e o melhor, a cereja do bolo em português. foi ótima essa informação e eu gostaria de abusar um pouquinho, apesar que o curso ainda não está pronto. Aquele profissional de contabilidade no Brasil ou que tem interesse em atuar nessa área, qual seria uma dica, um conselho que você, que já passou por esse caminho, daria para essa pessoa? Bom, eu posso dizer que é uma carreira de muito sucesso e que tem muito campo. Quanto mais imigrante brasileiro vem para cá, maior a possibilidade de clientes para a gente, né? Então, umas dicas que eu posso dar é aprender o inglês, que é muito importante, porque na Receita Federal, você está em contato direto com a Receita Federal, então todo mundo fala inglês, importante aprender inglês. O site do IRS, que é a Receita Federal aqui dos Estados Unidos, tem muita informação também, toda em inglês, mas aí você pode estudar por lá também para saber como funciona um pouquinho. No YouTube, hoje em dia, já tem muito conteúdo legal falando um pouco sobre como é essa profissão aqui nos Estados Unidos. Mas se você quiser também tudo de mão beijada aí para você, a gente tem as franquias Spanner, além de muito conteúdo também nas nossas redes sociais, a gente tem a franquia Spanner, que é um escritório contábil montado com todo o treinamento para quem tiver interesse e quiser emigrar para cá e atuar nessa área. Fantástico. E para aquela pessoa que ainda não fala inglês, a franquia de vocês, ela dá um suporte inicial? A gente dá um suporte, sim, inclusive com a prestação de serviços. Além do treinamento ser todo em português, se a pessoa ainda não tem a confiança de fazer o serviço, a gente tem o suporte em horário comercial, de segunda a sexta, das 10 às 6, para atender esse franqueado também. Muito bom, é uma oportunidade de negócio, franquia, parceria, não é isso? E aí, quem aderir à franquia fica na posição mais executiva, mais comercial, de certa forma, não é isso? Ele pode escolher, né? Se é um contador que quer ficar no operacional, ele pode também, porque o treinamento vai dar liberdade para ele para isso. Agora, ele pode colocar uma pessoa no operacional e sem a parte comercial. Ele pode ser a comercial e contratar o nosso suporte para fazer a parte operacional para ele. Ou ele pode ser operacional para os private clients. Isso. High tickets, como diz agora, né? Muito bem, os high tickets. Fernanda, e você que conhece o sistema brasileiro de arrecadação de impostos e de pagamento de tributos, né, gente? É diferente, ali depende de onde você está. E conhece o sistema fiscal americano. Como você compara os dois? Qual é mais vantajoso para o contribuinte, para o Estado? O que cada um poderia aprender com o outro?
Olha, falando para você na posição de contribuinte, no Brasil, o que acontece é, você paga muito mais imposto, só que você não percebe que você está pagando tanto imposto. Porque o imposto vem que meio escondido, já vem embutido no preço das coisas, né? Às vezes você paga imposto por um valor várias vezes. E aqui nos Estados Unidos, não. Às vezes você tem, como contribuinte, você tem a impressão de pagar mais imposto nos Estados Unidos, porque é tudo claro. Então você consegue ver quanto você está pagando de imposto de renda, você consegue ver o ICMS, né? O imposto sobre o produto que você está pagando. Então, você vendo aquilo, você acha que você paga mais imposto, mas a carga tributária aqui nos Estados Unidos é bem menor que a do Brasil, mas a do Brasil é escondida. Então, você não vê pagando o imposto, você acha que você não está pagando. E aqui você vê o que você está pagando. Então, se no Brasil fosse mais claro a retenção de impostos, como contribuinte, a gente ia perceber o quanto é maior a carga tributária lá do que aqui. Essa questão da transparência que tem um pouco mais aqui no governo americano, na arrecadação do tributo americano, é um ponto que o Brasil poderia se espelhar. Muito. Uhum. E é mais fácil ser contadora no Brasil ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, com certeza. É? Por essa questão tributária, o Brasil ele tem várias obrigações, além das obrigações acessórias, a retenção de impostos, o pagamento contínuo, DARF, DIRF, né? Ele é um sistema tributário complexo no Brasil. E aqui não. Aqui você declara o seu imposto de renda, a cada 3 meses você paga o seu imposto de renda, tem algumas obrigações, sim, com a retenção de impostos, principalmente para quem é empresa, mas um trabalho bem menor do que o contador no Brasil tem. Em relação a imposto, quais são os erros mais comuns que os imigrantes cometem? Primeiro de tudo, que é o pior erro, é achar que não precisa declarar. Então, muita gente chega até a mim e fala, mas qual é o limite, né? Porque no Brasil, a gente está acostumado no Brasil ter um limite ali. Isençãozinha. Isso, e aqui não tem isso. Então, é um dos maiores erros eu ter que convencer a pessoa de que ela tem que declarar o imposto de renda. E a outra é não procurar um profissional. Uma dica que eu dou para todo mundo, dentro disso, dessa sua pergunta é: se você vai até um profissional, ele declara seu imposto de renda, e quando você pega a sua página de imposto de renda, tiver self-prepare embaixo, significa que aquele profissional não tem licença para fazer essa declaração. Ele não é um profissional, ele é só uma pessoa pegando o seu dinheiro para fazer uma coisa que ele não estudou, ele não tem uma licença para fazer. Então, tomar muito cuidado, porque esses são os dois maiores problemas que eu enfrento. Primeiro, convencer a pessoa que ela tem que declarar. E segundo, consertar um imposto que uma pessoa que não foi preparada fez anteriormente. Eu vejo que tem muitos aplicativos hoje que com essa promessa de traduzir, facilitar você a fazer seu próprio imposto, a sua própria declaração. Qual a sua análise dessa tecnologia? Eu acho muito válida. Inclusive, se são impostos simples. Né? A Receita Federal, o IRS, ele dá uma ferramenta onde você mesmo pode declarar o seu imposto de renda dentro do site da Receita Federal. Porém, isso se o seu imposto for um imposto simples. Você recebeu seu informe de rendimentos, você não tem que abater nada no seu imposto de renda, você ir lá através de desses aplicativos ou até no site da Receita Federal e declarar o seu imposto de renda, é super fácil, é super simples e válido para você. Então, eu atesto esses sistemas nesse sentido. Uhum. Agora, quando você tem um imposto de renda que ele é mais complexo, ele tem empresas pequenas dentro do seu próprio imposto de renda, aí eu te oriento a consultar um profissional que pode te ajudar tanto nas deduções quanto na redução da carga tributária. E qual a diferença da responsabilidade do contribuinte perante o IRS se ele fizer se ele submeter por ele próprio ou através de um profissional que seja certificado? A responsabilidade do contribuinte é sempre dele, tá?
porque a sua declaração de imposto você também assina, mesmo você fazendo por você ou fazendo com um profissional. A diferença é que se der algum problema, você receber uma auditoria, a pessoa que fez o seu imposto de renda é responsável por responder essa auditoria, por ir te defender na Receita Federal. Você não precisa fazer sozinho, porque você contratou uma pessoa para fazer isso para você. Então, ele também é responsável, junto com o contribuinte, na hora de responder à Receita Federal. Se você fez sozinho, ou se você fez com um profissional, mas está lá self-prepare, a única pessoa responsável é você. Entendi. Não, então até uma questão de proteção, De né? proteção também. Gerenciamento de risco. Exatamente. Aqui tem um monte de nomezinho, né? IT Number, Social Security. Eu quero começar por esse. O que é o IT Number? Eu costumo brincar, né, popularmente, falar que o ITIN é o CPF do imigrante. O ITIN é um número que o IRS disponibiliza para quem tem que pagar imposto de renda, mas não tem direito a um Social Security. Social Security aqui nos Estados Unidos, e para quem também não sabe, é interessante saber, ele é o nosso CPF mesmo, né? Ele é um número que a Receita Federal disponibiliza para quem nasce aqui, para quem tem green card, para quem tem um status legal aqui nos Estados Unidos. Outras pessoas que não têm esse direito de ter o Social Security, mas devem imposto de renda, eles pagam o imposto de renda através do ITIN Number. Então, na verdade, o IT Number, ele é o seu número de arrecadação de imposto aqui. Exatamente. A Receita Federal, com esse problema de ter várias pessoas que estão recebendo renda nos Estados Unidos, não terem como pagar essa renda, porque não tem um número de contribuição, eles tiveram a ideia de oferecer, de criar esse número para esse tipo de contribuinte que precisa pagar imposto aqui. E todo imigrante deve ter um IT Number? Todo imigrante que deve imposto de renda ou recebe alguma renda aqui nos Estados Unidos que é tributada pela Receita Federal deve ter um IT Number. Se não tem direito ao Social Security, tem que aplicar para um IT Number. Fernanda, o que é preciso para ter um IT Number? Um passaporte válido ou documento válido, né? Para a gente aplicar para o IT Number, você precisa. O passaporte é o único documento que pode ir sozinho. Então, a gente tem uma licença disponibilizada para a Receita Federal que eu posso autenticar o seu documento, então você não precisa mandar o documento original. Mas, se ele for o passaporte é o único documento que vai sozinho, né? Se você não tiver seu passaporte, a gente vai precisar de 2 documentos com foto, para identificar que você é você e o outro para identificar que você não é um cidadão americano. Então aí eu vou precisar de 2 documentos. Se você tiver um passaporte válido, só ele já é o suficiente. Sim. Esses 2 outros documentos, documentos brasileiros, né? Tipo uma carteira de motorista brasileira, uma identidade brasileira. Não necessariamente do Brasil, né? Você pode ter aqui em alguns estados você consegue a carteira de habilitação, e em outros também você consegue o ID do estado, né? Então pode ser esse documento mais um documento do Brasil. Fernanda, e o que é preciso para tirar o Social Security? Um processo imigratório que te dê o direito a ter um Social Security. Pode ser um processo migratório através de trabalho, pode ser a aquisição de um green card por casamento, ou por parentesco, outro parentesco qualquer. Qualquer processo imigratório que te dê autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos, te dá o direito a um Social Security. E estudante, então, não tem direito ao Social Security. O visto de estudante, ele tem 2 categorias, né? A categoria mais simples, que é aquele estudante de inglês que vem para cá, intercâmbio, ele não te dá o direito ao Social Security. Porém, a gente tem um outro tipo, uma outra categoria de visto de estudante que te dá o direito de trabalhar no campus da faculdade onde você está estudando, esse te dá um Social Security. E au pair tem direito ao Social Security? Eu fico com essa dúvida, porque ela já sai do Brasil para trabalhar aqui, de certa forma, e estudar, né? Mas não para imigrar. Eu fico com essa dúvida.
É interessante você me perguntar isso, porque apesar dela ter o direito de pegar o Social Security, ela não é considerada residente dos Estados Unidos. Então, ela ganha o Social Security para ela poder declarar a renda dela. Inclusive, é uma coisa que muitas au pairs têm dúvida, sim, você infelizmente tem que pagar imposto sobre a renda, mas ela não é considerada residente aqui nos Estados Unidos, porque ela está por um período de tempo só. Ah, seria como um social provisório. Existe isso, então? Existe. O social, enquanto vinculado ao seu trabalho, ele só é válido enquanto você está trabalhando, depois ele não é válido. Mas é uma coisa legal de ressaltar que aquele número vai ser para sempre o seu número. Então, se você veio como au pair, por exemplo, passou 2 anos aqui, que é o tempo do programa, e foi embora, aquele social ele fica inativado. Se daqui 20 anos você voltar e tiver um outro processo imigratório, aquele número vai ser o seu número de Social Security de novo. É para sempre seu. Quais as alternativas um imigrante brasileiro que não tem o Social Security Number ainda e que tem vontade de empreender nos Estados Unidos, ele tem? A melhor alternativa é abrindo uma empresa. O que eu costumo explicar para os meus clientes que são imigrantes e não têm direito ao Social Security aqui? A empresa, ela é filha dos Estados Unidos. Então, quando a empresa nasce, quando uma criança nasce, automaticamente ela já ganha o Social Security, né? Ela não tem green card, por quê? Porque ela é cidadã americana. E a empresa é a mesma coisa. Quando uma empresa nasce, ela já ganha o Social Security dela, que é o CNPJ, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de EIN. E ela é uma cidadã americana, com todos os direitos de um cidadão americano. Só que ela é PJ, ela não é PF, né? Não é pessoa física, é uma pessoa jurídica. Então, você pode abrir conta bancária, pode gerar crédito, pode comprar um imóvel, pode comprar um carro. Você pode fazer tudo que um americano pode fazer, só que na pessoa jurídica, no comercial e não na pessoa física. E você, como dono dessa empresa, apesar de você ser imigrante, você pode usufruir de todas essas vantagens de ser um americano através da sua empresa. E qual a documentação mínima para um imigrante que já não tem o Social Security abrir a empresa? Olha, qualquer pessoa no mundo pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você não precisa ser um americano, você não precisa ter um processo, você não precisa social, não precisa ITIN, você não precisa nem morar nos Estados Unidos. O que precisa a empresa precisa ter um endereço fixo e um documento de identificação dos donos, pode ser o passaporte. Gente, nós estamos aqui nesse papo técnico, né? Vocês estão reparando. É aquela coisa, mas é necessário, é importante os imigrantes terem essas informações. E nós estamos aqui com a Fernanda, que vive isso no dia a dia, ajudando os clientes. Então, é sempre bom você pegar esse conhecimento para a sua vida, para a sua experiência pessoal e também para os seus negócios e para participar de conversas, para dar uma opinião mais fundamentada, para criar um certo repertório. Quem sabe a gente não aprende a amar esse assunto, tax, números, prestação de contas, não é, Fernanda? Olha, eu posso dizer que eu já amo, né? Esse é um assunto que eu amo estudar, que eu amo saber um pouco mais sempre. Eu tô sempre aprendendo mais dentro desse assunto. E é o meu trabalho que eu adoro fazer. Então você pode eu poderia ficar aqui o dia todo conversando com você Não. sobre esse assunto. Dá pra perceber que você gosta. E do jeito eu não gosto muito, eu vou falar, porque eu gosto do conhecimento, de aprender, sou curiosa e tal. Mas é um termo técnico assim que fica. Só que o jeito que você tá falando traz um pouco para a realidade, né? Esse exemplo que você colocou da empresa ser filha, ela já nasce americana, achei tão interessante, humaniza essa questão, né? E eu procuro, apesar de ter na contabilidade a gente ter termos técnicos dentro, né, dos assuntos da contabilidade, eu procuro palavras mais simples para conseguir te atingir de uma forma melhor, para que você entenda do que eu estou falando, sem aquela burocracia toda, daqueles nomes, né, que a gente usa na contabilidade, mas de uma forma mais simples para que todo mundo entenda. Então eu uso às vezes essas analogias para uma clareza maior para quem eu estou conversando, para o público. E funciona. Então, agora nós vamos fazer uma pergunta que eu acho que é dúvida de muita gente. Fernanda, a comunidade brasileira, ela é composta por muitos profissionais liberais, pessoas que
começam a fazer bolo, por exemplo, trabalham com papelaria, marceneiros. Qual é a melhor situação? Atuar como profissional liberal ou através de uma empresa? Olha, eu sempre indico para os meus clientes nessa situação, o autônomo que a gente chama no Brasil, né, Sim. a abrir a empresa. Por quê? A carga tributária na pessoa física, ela é maior do que na pessoa jurídica. E tem algumas empresas que têm isenção de tributos do Social Security, que é o nosso INSS lá no Brasil. Então, com algumas empresas, você já começa economizando 15%. Cliente é uma estrutura, então cada cliente a gente faz um planejamento pessoal, né, o planejamento de cada cliente. Mas todo profissional autônomo vai ter que declarar na pessoa física, vai ser incidido imposto federal, imposto estadual e Social Security e Medicare. Então a pessoa acaba que entra numa alíquota maior de imposto de renda só por estar declarando na pessoa física. E quando você abre uma empresa, apesar da gente conseguir colocar todo o rendimento, todas as despesas que essa pessoa tem na empresa, o imposto incide sobre o lucro real. O que é o lucro real? É todo o recebimento que você teve, menos o custo, menos a despesa, e aí tem o lucro real. E nesse valor é incidido o imposto. Então a gente já tem um abatimento aí, e ainda tem alguns tipos de empresa que nesse lucro real é incidido somente o imposto federal, ou somente o imposto estadual, e não é incidido a parte do Social Security e Medicare, que aí só aí você já tem um desconto de 15% do que é incidido na pessoa física. Então, cada caso é um caso, mas eu acredito que na grande maioria é sempre vantajoso abrir uma empresa no caso de autônomo. Até porque tem a parte do crescimento, né? A possibilidade de você crescer, você já está com a base ali preparada, não? E é mais profissional também para você apresentar o seu serviço, o seu produto através de uma empresa do que de uma pessoa física. Sua história de vida importa.